Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, tirado do Evangelho segundo São Lucas, somos confrontados com um momento profundamente significativo da vida pública de Jesus. Nele vemos sua mãe e seus irmãos tentando se aproximar dele, mas devido à multidão não conseguem. Quando avisam a Jesus que a sua família está do lado de fora, aguardando para vê-lo, ele responde com uma frase que ecoa fortemente até os dias de hoje: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Este texto pode parecer, à primeira vista, um tanto desconcertante. Poderíamos nos perguntar: estaria Jesus desvalorizando sua própria mãe e seus familiares? Não, de forma alguma. Aqui Jesus não está diminuindo a importância de sua família biológica, especialmente de Maria, que foi a mais perfeita de todas as discípulas. O que Jesus está fazendo é nos convidar a refletir sobre algo mais profundo, algo que transcende os laços de sangue. Ele está revelando uma nova dimensão da relação familiar, uma família que se forma em torno da obediência à palavra de Deus. Para entendermos bem esta passagem, é importante lembrar que no tempo de Jesus, a família era o centro da vida social e religiosa. Os laços familiares eram profundos e determinavam grande parte da identidade das pessoas. Mas Jesus vem nos ensinar que no reino de Deus, os laços familiares mais importantes não são aqueles de sangue, mas os que nascem da escuta e prática da palavra de Deus. Quando Jesus diz: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, Ele está nos chamando para uma família maior, uma família espiritual, que não é limitada por fronteiras humanas. Esta família é formada por aqueles que, como Maria, escutam a Deus com o coração aberto e se comprometem a viver segundo sua vontade. Maria é o maior exemplo disso. Quando o anjo anunciou que ela seria a mãe do Salvador, sua resposta foi uma resposta de fé e obediência. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nós podemos ver esse texto em Lucas capítulo 1, versículo 38. Maria não só ouviu a palavra de Deus, mas a acolheu e a colocou em prática de maneira perfeita. Ela é, por excelência, a mãe e irmã de Jesus, não apenas por causa do seu papel biológico, mas porque ela foi a primeira a ouvir e viver plenamente a palavra de Deus. Mas o que significa na prática ouvir a palavra de Deus? E mais ainda, o que significa pô-la em prática? Ouvir a palavra de Deus vai além de apenas escutar os textos das Escrituras ou participar das celebrações, das missas. Ouvir a palavra de Deus significa deixar que essa palavra penetre os nossos corações e transforme a nossa vida. Significa estar atento ao que Deus nos diz, não só nas Escrituras, mas também nos acontecimentos do dia a dia, nas pessoas com quem convivemos, nas necessidades dos pobres, nos desafios que a vida nos apresenta. Contudo, Jesus nos chama a algo mais. Não basta apenas ouvir com os ouvidos. O desafio do Evangelho é colocar em prática o que ouvimos. Jesus nos alerta várias vezes contra a tentação de ser ouvintes passivos da palavra, ou seja, aqueles que só ouvem, mas não se deixam transformar. Ele quer que sua palavra seja viva em nós, que ela traduza em ações concretas de amor, de perdão, de misericórdia e de justiça
tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente defende. A prática da palavra exige de nós escolhas diárias, exige que nos perguntemos constantemente: como posso viver o Evangelho hoje na minha realidade? Como posso ser sinal do amor de Deus para as pessoas ao meu redor? Como posso, no meu trabalho, na minha família, na minha comunidade, viver o que Deus nos ensinou? Não é algo fácil, mas é o caminho que nos faz membros desta nova família de Deus. Outro detalhe importante deste Evangelho é a multidão que impedia a família de Jesus de nos aproximar dele. A multidão aqui pode simbolizar todas as distrações, preocupações, obstáculos que nos impedem de nos aproximarmos verdadeiramente de Jesus. Muitas vezes estamos cercados por uma multidão de tarefas, compromissos, ansiedades que nos afastam de viver a palavra de Deus de forma plena. No entanto, Jesus nos chama por meio dessa multidão a nos aproximarmos dele de uma maneira especial. Ele nos chama a sermos irmãos e irmãs, a termos uma relação íntima com ele, baseada na escuta e na prática de sua palavra. Para isso, precisamos aprender a silenciar as vozes ao nosso redor, para ouvir com clareza a voz de Deus que fala no mais profundo do nosso ser. No final das contas, o que Jesus nos apresenta hoje é o modelo da nova comunidade, o modelo do reino de Deus. Esta comunidade não é definida por fronteiras geográficas, por status sociais ou por laços sanguíneos. Ela é formada por todos aqueles que se dispõem a ouvir e a viver a palavra de Deus. Cada um de nós é chamado a fazer parte desta família. Ser irmão ou irmã de Jesus não é uma questão de privilégio, mas de compromisso. Compromisso de ser discípulo fiel, de viver os valores do reino, de transformar nossa vida, a vida ao nosso redor conforme o Evangelho. Maria, a mãe de Jesus, é o grande exemplo para nós. Ela ouviu a palavra de Deus com um coração aberto e generoso, e sua vida foi inteiramente moldada por essa palavra. Que ela interceda por nós, para que também nós possamos ser membros fiéis desta grande família de Deus, ouvindo a sua palavra e colocando-a em prática em cada momento de nossa vida. Meus irmãos, querido ouvinte, o convite de Jesus neste Evangelho é claro. Ele nos chama a sermos sua família, a sermos íntimos dele, por meio da escuta e da prática da palavra de Deus. Que este Evangelho nos desperte para um novo compromisso com a nossa fé, que não seja apenas de palavras, mas de ações bem concretas. Que possamos a cada dia buscar viver o Evangelho no nosso cotidiano, não nas pequenas e nas grandes coisas, não somente nelas, mas em todas, em todos os lugares, em todos os momentos, em todos os ambientes, sabendo que ao fazê-lo, estamos nos tornando verdadeiros irmãos e irmãs de Jesus, membros da sua família e herdeiros do reino de Deus. Deus abençoe a todos, um excelente dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.